Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Everson Tomás da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula EBD para todos. E vamos a mais um subsídio para a sua escola bíblica dominical. Lição de número 13. A lição de número 13 vai falar sobre o quê? Ética cristã e redes sociais. Um assunto bastante complicado nos dias de hoje, porque há certas divisões com relação à opinião. Alguns entendem que não, a rede social ela é boa, outros falam não, ela é prejudicial para a vida do homem, para a vida espiritual. E como nós vamos então chegar aí no meio termo entre aquilo que é prejudicial e aquilo que realmente que pode ser útil, que pode ser proveitoso para a vida do cristão? A verdade é que tudo que é usado de forma exagerada, ela torna-se um problema para a vida do cristão. Ela torna-se um problema para a vida do cristão, porque o cristão ele passa a ser dominado por aquilo que deveria ser para ele um instrumento de utilização para a propagação do evangelho e para a bênção. É bem verdade que hoje muitos cristãos não tomam cuidado com as redes sociais. Postam lá nas redes sociais tudo sobre a sua vida e ainda muito mais. Ou seja, se expõem não só através de fotos, de vídeos, de imagens, mas como também vivem aquele mundo, querem passar aquele mundo que é fantasioso, um mundo que não é real, onde tudo está bem conosco, tudo está perfeito, não temos problemas nenhum, tá certo? E isso daí é muito complicado. Sem contar que algumas pessoas ainda elas querem se autopromoverem, né? Querem sempre estar exaltando a si mesmo através das redes sociais. E isso daí é muito prejudicial para a vida espiritual. As redes sociais, hoje em dia, faz-nos viver uma artificialidade da vida do dia a dia. Ou seja, por exemplo, no Facebook, fazemos ali várias amizades virtuais, mandamos um convite, a pessoa ali aceita, né? Mas quando às vezes você encontra com aquela pessoa na rua, aquela pessoa nem te cumprimenta. Quer dizer, você é amigo ou amiga dela no Facebook, mas quando passa na rua, ela finge que nem te viu. Não é estranho isso? O homem é um ser sociável. O homem foi criado por Deus, tanto é que lá no Jardim do Éden, Deus criou uma companheira para Adão, porque o homem precisa de relacionamentos. E viver de relacionamentos de redes sociais tem que ter um limite. Precisa ter um limite. E a vida cristã, o que é ético para a nossa vida cristã? É ter o equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio para poder lidar com essas coisas que nós temos hoje, como tudo que há nas redes sociais, né? Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim. Então, temos aí uma diversidade de coisas para poder utilizar. Mas vamos usar com sabedoria. Vamos usar com ponderação. É preciso ponderar. É preciso usar as redes sociais para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Outros usam, muitos evangélicos usam, para poder falar de Circlano, para poder falar de Bertrano, para poder falar do pastor tal, para poder falar disso ou daquilo. E isso degrine a imagem do evangelho. E isso é muito prejudicial. Então, as redes sociais, elas são importantes para a evangelização, assim como também temos as lives,
né? Cultos que são gravados ao vivo, pessoas que não podem ali estar no culto, elas conseguem assistir muitas das vezes ali em tempo real o que está acontecendo ali na sua igreja, na sua congregação. Enfim, isso daí é uma bênção. Mas eu quero aqui frisar um versículo bíblico para poder colocar em questão aqui para os irmãos todas essas coisas. No texto áureo, o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu estava dando uma olhada em uma outra tradução que eu achei bastante interessante, que é a Nova Versão Transformada. E essa tradução ela diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Uma colocação aqui de João Crisóstomo, né, conhecido como Boca de Ouro, um pai aí da igreja. Ele diz assim: todas as coisas estão em meu poder. Então, tudo que está à nossa volta está sobre o seu poder. Naquilo que se refere àquilo que você vai fazer, àquilo que você não vai fazer. Mas eu não serei apoderado por coisa nenhuma. Olha só que interessante. Eu vou repetir para você. Todas as coisas estão em meu poder, mas eu não serei apoderado por coisa nenhuma. Olha só, não pode ser apoderado por coisa nenhuma. Havia ali um grande problema na igreja de Corinto, que alguns ali, eles queriam justificar as suas práticas, principalmente práticas imorais, através do discurso do apóstolo Paulo a respeito da liberdade. O apóstolo Paulo, ele fala da liberdade, mas ele fala de uma liberdade que é totalmente diferente ao conceito que o mundo compreende, o mundo entende, é totalmente diferente. Então, até mesmo lá na igreja de Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 13, diz que nós somos chamados para a liberdade. Mas não podemos fazer da liberdade para usar da liberdade para dar lugar para a carne. Olha só que interessante. Então havia um grande conflito na igreja de Corinto, principalmente com as práticas sexuais, porque lá no versículo de número 13, ali eles diziam assim: olha, mas o estômago não foi feito para a comida e a comida não foi feita para o estômago. E agora o apóstolo Paulo, ele pega esse versículo bíblico e menciona, através dessa frase deles, o apóstolo Paulo, ele diz: olha, o corpo, o estômago e a comida um dia vai ser aniquilada. Mas, porém, o nosso corpo não. O nosso corpo, ele faz parte daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. É muito diferente. É muito diferente. No versículo de número 11, ali o apóstolo Paulo, ele fala sobre 3 coisas interessantes. Que nós fomos lavados, nós fomos santificados, certo? E nós fomos justificados. Ou seja, o apóstolo Paulo ele diz: olha, nós não estamos debaixo de ordenança, mas nós estamos debaixo do amor, da lei do amor. Nós não estamos debaixo das ordenanças, não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso e tal. E aí o apóstolo Paulo, ele entra dentro dessa questão que é a liberdade. Essa liberdade tem que ser uma liberdade onde faz necessário entender e compreender os limites. Então, todas as coisas me são lícitas. Por exemplo, é lícito você entrar nas redes sociais? Sim.
Mas convém você ficar o tempo todo nas redes sociais? Essa é a grande questão que nós trabalhamos dentro desse versículo. Tá ok? Então, nós temos aí aquilo que é lícito, mas nem tudo é conveniente. Nem tudo é conveniente. A liberdade cristã é uma liberdade que nós nos tornamos escravos ou prisioneiros de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele lá em Romanos 1, ele diz que nós somos, ele diz que ele é servo de Jesus, ou seja, escravo de Jesus. A igreja, ela alcança a sua liberdade, mas é a sua liberdade do desprendimento dessas coisas desta terra. O desprendimento daquilo que toma o poder da sua vida, aquilo que domina a sua vida, aquilo que domina o seu ser. Então, essa liberdade, ela parece ser até assim meio que paradoxal, né? Mas se eu sou livre, eu posso fazer todas as coisas. E aí que é interessante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, meus queridos, ele faz dentro dessa colocação, ele explica o seguinte: mas se é verdade que o cristão não é coibido, também é verdade que não é desatento às questões morais. Olha só que interessante. Ele não é coibido, mas ele não pode ser desatento às questões morais. Então, qual é o princípio da liberdade declarada pelo apóstolo Paulo? Primeiro lugar, prudência. E segundo lugar, autocontrole. Lá em 1 Coríntios 10, 23, o apóstolo Paulo ele repete isso daí. E isso aí é bastante complicado, porque os irmãos ali de Corinto não estavam compreendendo o que era a verdadeira liberdade cristã. A liberdade cristã nos coloca num outro nível. A liberdade cristã, ela nos livra da escravidão deste mundo presente. Então, fique atento. Não vamos perder o nosso foco. Em nome de Jesus. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Jário, professor, do Instituto Bíblico Esperança, aí no Rio Grande do Sul, professor de hebraico, grego e exegese bíblica, assim como também para todos os alunos. Não se esqueça, inscreva-se aí no meu canal, compartilhe, dê um joinha aí, tá ok? E que Deus abençoe e até a próxima revistinha de Escola Bíblica Dominical.